A paz do Senhor Jesus esteja com todos, irmãos em Cristo, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família nesta madrugada, neste propósito de oração, de jejum, né? A palavra de Deus. Nós estamos no propósito de ler os Salmos, né? O livro de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo 16, né? A palavra do Senhor, que diz assim: Deus está sempre comigo, né? O salmista Davi, ele tinha a certeza que Deus estava sempre com ele, mesmo em meio às lutas, né? As batalhas, as guerras que ele como rei enfrentava, né? Enfrentava os exércitos dos filisteus, né? Enfrentava os gigantes, enfrentava as lutas, né? Os problemas naquela época do seu reino, né? Que surgiam, mas a confiança dele em Deus estava acima de qualquer coisa, né? E o versículo 1 do capítulo 16 diz assim, ó: Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus: o Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que eu e você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, temos de bom vem do Senhor Deus, né? Ele é a fonte de tudo. Ele é a nossa saúde, a nossa paz, é a nossa prosperidade, é o Senhor que cuida de nós, né? É o Senhor que nos guarda, que nos livra de todo mal. E a nossa segurança está em Deus. O versículo 3 ele diz: como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Davi disse: o meu futuro está em tuas mãos, Senhor. O Senhor dirige a minha vida, né? E essa é a nossa confiança, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que a nossa vida, o nosso futuro só a Deus pertence, né? Não adianta você ficar ansioso, preocupado pelo amanhã, pelas coisas que ainda vai acontecer, né? Que nem aconteceram ainda. A ansiedade tenta tomar de conta da sua mente, do seu coração, te fazendo uma pessoa ansiosa, preocupada com coisas que nem aconteceram ainda. Faça como Davi, entregue o seu futuro nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Confie no Senhor, bem como disse, né, o apóstolo Pedro: colocai diante do Senhor toda a vossa ansiedade, e Ele tem cuidado de vós, né? Então você tem que confiar em Deus, colocar nas mãos do Senhor os seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, aquilo que é impossível aos seus olhos. Você tem que entregar a Deus em oração, em busca a Deus, como nós estamos aqui nessa madrugada, de leitura da palavra de Deus, de oração, de jejum, entregando nas mãos de Deus a nossa vida, a nossa família, as nossas causas, né? Que aos meus olhos, aos seus olhos parece impossível, mas aos olhos do Deus de Israel, do poderoso Deus, para Ele nada é impossível. O versículo 6 diz assim: como são boas
as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa que confia em Deus, né, como o Salmo fala aqui, o Salmo 16, o salmista Davi, ele disse: Ele está ao meu lado direito, o Senhor, e nada pode me abalar, nada. As lutas, as dificuldades, as batalhas da vida, os problemas. A pessoa que está com o coração em Deus, em busca a Deus, nada pode abalar a fé dessa pessoa. O Senhor Jesus fala no livro de São Mateus, o apóstolo escrevendo, ele diz que onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Será que você tem colocado o seu coração em Deus? Será que a sua mente, a sua fé está alicerçada no Senhor Jesus? Ou está simplesmente o seu coração nas coisas desse mundo passageiro? E quando surgem as lutas, os problemas, você desanima, você pensa até mesmo em abandonar a sua fé, você quer desanimar, você quer largar tudo e todos, porque simplesmente a sua fé não estava onde? Alicerçada no Senhor Jesus. Uma certa vez Jesus disse que a nossa casa ela tem que estar alicerçada sobre a rocha, né? Quando você vai construir uma casa, você começa por cima ou por baixo? A construção você começa por baixo, cavando, né? Fazendo o alicerce primeiro para poder levantar a casa. E Jesus deu um exemplo que a casa que está alicerçada sobre a areia, quando vêm os rios, a chuva forte, dá de encontro àquela casa e ela cai, ela desmorona, porque aquela casa estava alicerçada sobre a areia. E ele dá outro exemplo da casa alicerçada sobre a rocha. A casa alicerçada sobre a rocha, o seu alicerce feito sobre a rocha, vem os rios, vem as tempestades, dá de encontro àquela casa, mas ela não cai, porque ela está alicerçada sobre a rocha. Jesus fez essa comparação a respeito da nossa fé em Deus. Se você tiver com a sua fé firme em Jesus, nada vai abalar a sua fé em Deus, nada. Problema nenhum dessa vida, as más notícias, dificuldade, nada. Porque sua casa está alicerçada sobre a rocha. Mas se você for uma pessoa que a sua fé é sobre a areia, é em deuses mortos, é em deuses que nada pode fazer por você, simplesmente quando vier as lutas, os problemas da vida, a sua casa vai desmoronar, a sua fé, porque a sua fé não estava alicerçada em Cristo Jesus. Como é importante você estar com sua fé em Deus, meu irmão, um Deus vivo e poderoso. O versículo 9 diz assim: por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Louvado seja Deus, porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte, né? E eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. A tua presença me traz felicidade para sempre. Quando nosso coração está em Deus, meu irmão,
está nas coisas de Deus, voltado em primeiro lugar para Jesus, nós vivemos alegres, vivemos felizes, porque estamos debaixo da proteção de Deus, né? Estamos debaixo da sua misericórdia, do seu amor e da sua compaixão. E quem é que nos dá essa alegria? É o Espírito Santo de Deus, que faz morada na nossa mente, no nosso coração. Tem gente que procura essa alegria em tantas coisas, né? Põe tantas coisas em primeiro lugar na sua vida, mas quando para pensar e analisa, vê que não era aquilo que trazia a verdadeira felicidade para ela. Se sente vazia, né? Se sente um vazio. Muitos acham que é no álcool que vão ser felizes, se alegra por aquele momento ali, mas quando passa o efeito do álcool, bate a tristeza, a angústia, a depressão. Muitos acham que é nas drogas, né? Se alegram naquele momento ali, o cérebro dá aquela agitada, né? Aquela pessoa recebe aquela carrego de alegria naquele momento do consumo das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, né? São alegrias passageiras. É tanto que quando passa o efeito, elas têm que voltar a usar novamente, porque se não se sente, bate o vazio, bate a ansiedade atrás de mais, porque ali não traz a verdadeira felicidade para ela. Outros acham que é a avareza, né? A avareza é aquela pessoa que acha que é só o dinheiro que vai trazer felicidade para ela, e ela conquista tanto, ganha tanto dinheiro, mas depois descobre que não é feliz. É tanto que o maior índice de suicídio está entre as pessoas de classe média alta, né? Que buscaram a sua felicidade em tantas coisas para se preencher do vazio que sente no seu coração, na sua vida, e ver depois que não era aquela felicidade. Então, meu irmão, Davi diz aqui que a verdadeira alegria está no Senhor Deus. O versículo 10, do capítulo 16 do livro de Salmo, o rei Davi, o homem que tinha um reinado abençoado, né? Um rei poderoso, ele diz: por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque ele tinha confiança em Deus, a sua fé, a sua segurança estava em Deus, a sua alegria. Jesus disse que se nós bebêssemos, né, da água que o Senhor nos desse, dentro de nós jorraria uma fonte de água viva, né? Ele estava falando da sua vida, né? Do Espírito Santo habitando na nossa mente, no nosso coração. Mas ele disse: a alegria desse mundo é falsa, é passageira, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, que Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo do Senhor abra teu coração, a tua mente, resplandeça a luz da palavra de Deus, para que você se encha da alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus, né? Sem mim, disse o Senhor Jesus, nada eu posso fazer. Davi era um rei poderoso. Aos seus olhos, humanamente falando, ele tinha tudo ao seu alcance. Mas ele, no Salmo 51, ele fala: ó Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Torna-me dar, Senhor, a alegria da minha salvação em ti. Ele pediu a Deus que Deus não tirasse o seu Santo Espírito, nem a sua presença dele.
Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, o ser humano, homem ou mulher, sem a presença de Deus com ele, sem a presença do Espírito Santo na sua vida, ele é miserável, cego, pobre, nu. É uma pessoa sem Deus, sem a sua presença. Que Deus te abençoe nesta madrugada. Que o Senhor te dê um sono reparador, um sono abençoado. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que o Espírito Santo de Deus nesta madrugada nos fortaleça, nos alegre, nos dê ânimo, fé, coragem, determinação para viver na presença de Deus. Pai querido, amado e santo, nesta madrugada, meu Deus, eu entro na presença do Senhor em oração. Elevo, Pai, a minha voz em oração no nome de Jesus até o trono da Tua glória nos céus, para pedir ao Senhor, Pai, não nos lances fora da Tua presença. Não retires de nós o Teu Santo Espírito, ó Pai. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que o Senhor nos encha, Pai, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor preencha o vazio do coração deste irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga, meu Deus. Que o Espírito do Santo do Senhor o fortaleça. Que ele tenha prazer, meu Pai, nas coisas do Senhor, prazer em orar, prazer em ler Sua palavra, prazer em ir à casa do Senhor, prazer em buscar a Tua face, a Tua presença, Pai. Meu Deus, sem Ti nada nós somos, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Vem, Espírito Santo, nesta madrugada, visita, meu Deus, a minha família, visita a minha esposa, visita, Espírito Santo, seu pai, os seus irmãos, a sua família, meu Deus. Visita, Espírito Santo, a minha mãe, visita a minha irmã, meu Deus, os meus irmãos, meu filho, sua família. Visita meus tios, primos, Pai. Visita onde tiver um descendente meu, Espírito Santo, fortaleça ele, livre ele. Espírito Santo, seja a alegria dele no seu coração, na sua mente. Seja a minha alegria, Espírito Santo. Seja a minha fortaleza, meu Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Pai, de nós pecadores. Perdoa, Espírito Santo, os nossos pecados, as nossas falhas e fraquezas diante dos Teus olhos nessa madrugada. Visita, Espírito Santo, aquele que está sofrendo com depressão, com insônia, com síndrome do pânico. Aquele que está sofrendo com o vício das drogas, Pai. Aquele que está sofrendo no crime, escravo do diabo, Senhor, no crime, nas facções. Visita eles, Pai. Aqueles que estão dentro do presídio, aqueles que estão jogados nas ruas, nas calçadas, aqueles que estão desenganados pela medicina. Espírito Santo, visita, cura, liberta, restaura. Espírito Santo, salva o Brasil, as autoridades, salva a Tua igreja, Senhor. Prepara a Tua igreja para o grande arrebatamento. Prepara-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, da morte, como pediu o Teu servo Davi. Senhor, na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro quem Te louvará, Senhor? Ninguém. Nós temos que Te louvar enquanto estamos com vida, com fôlego de vida em cima deste pó, Pai. Então nos fortalece, seja a nossa força, seja, Espírito Santo, a nossa alegria, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Sua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.
Que a alegria do Senhor seja a sua força, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo do Senhor te abençoe nesta semana que está se iniciando. Seja uma semana de muita saúde, paz, prosperidade, salvação, livramento na sua casa, na sua família, na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos nossos amigos. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, não paga nada. Você vai compartilhar os vídeos, as orações, a leitura dos salmos, da palavra de Deus, e vai clicar lá no gostei, né? Curtir lá os vídeos, vai compartilhar, fazer seu comentário, escrever os nomes dos seus familiares, para nós estarmos orando a partir de meia-noite, todos os dias que Deus nos permitir, estaremos aqui orando, lendo o salmo, né? A palavra de Deus, e orando pela sua vida e pela sua família. Se inscreva lá no nosso canal, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Que Deus te dê uma madrugada abençoada, um sono reparador, uma semana de muita prosperidade na sua vida e na sua família, salvação e libertação. Fica com Deus, Deus abençoe a todos.